vamos começar então a parashá Vaeshlechar, e ele enviou. Essa parashá, ela é uma lição muito grande para nós sobre servir, sobre servo, porque Jacó ensina e deixa para os seus descendentes toda uma questão de serviço, quer seja serviço religioso, quer seja os jovens e adolescentes precisam ouvir isso. Todos nós, mas principalmente a vocês, aprenderem a servir, né? O serviço religioso, o serviço em casa, o serviço à cidade, servir de todas as formas que a Torá nos permite fazê-lo. Então, muito me chama a atenção na parashá, e ele enviou, quantas vezes Jacó emprega o termo servo? Quantas vezes ele vai empregar o termo servo como uma referência humilde e educada dele mesmo? Vamos lá ver Gênesis 32, como uma referência humilde e educada dele mesmo. Olha para você ver o versículo 4 e o versículo 18 do capítulo 32 da nossa parashá. Olha aqui, o versículo 4 ele disse: ordenou-lhes dizendo, assim direis a meu senhor Esaú. Está vendo? Ele está dizendo, ele é servo do irmão. Assim diz Jacó, teu servo. Como peregrino, eu morei com Labão e estive lá até agora. Servo. Nós temos aqui. Irmãos, só um minutinho, esqueci de anunciar para vocês. Nasceu Josué, filho de Aline e filho de Neuma. Essa semana, Josué é um meninão de 4,250 kg. Passa bem e os pais estão bem. Eu tive notícia ontem através do Neuma. Que o Eterno nos abençoe grandemente. O versículo 18. Olha só. Responderás, são teu servo, são de teu servo Jacó. Aqui está a ordem dos presentes. Presente que envia a meu senhor Esaú, e ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ele vai usar essa terminologia servo, e você verá no versículo 21, olha bem, a oferenda passa adiante dele, a oferenda é o presente, vai passar adiante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Eu quero te mostrar que a última provação de Jacó, e ele ali sai vencedor nessa última provação, mas você não pode se esquecer que são 20 anos nas mãos de Labão. 20 anos nas mãos de Labão para aprender a servir. Para que ele aprenda a servir. Ele pernoita aquela noite no campo. Ele então passa diante dele os presentes e vai pernoitar no campo. Ele deixa seguir à sua frente, ao longo do cortejo, os servos e portadores das ofertas, das oferendas, dos presentes ao seu irmão Esaú, a fim de lhes deixar tempo para causar uma boa impressão em Esaú. Que eles agora vão se reconciliar, os irmãos. Veja aqui. Veja o versículo 22 e 23. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os, fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Olha o versículo 24. Jacó fica sozinho. Quando nós precisamos enfrentar uma luta muito grande espiritual, estamos sós. Não podemos contar com ninguém, porque somos nós e o Eterno. Sou eu que estou sendo tratado, sou eu e o Eterno. É você e o Eterno. Estamos sós, né? Um homem luta com ele até elevar-se a aurora. Olha aqui, quando um homem lutou com ele, um homem, até o romper do dia. O profeta Oséias fala que é um anjo. Aqui nós temos a prescrição da Torá, que é um homem. Esse combate, ele tem um caráter de julgamento. Esse combate tem um caráter de julgamento entre Jacó e aquele homem.
do qual Elohim é o único testemunho e o único árbitro. É Elohim que vai decidir o julgamento. Todo direito se encontra nas mãos de Elohim. Nós somos apenas servos para determinar aquilo que ele quer que se determine. Somos apenas servos. Então, quem é testemunha é Elohim. Quem é o árbitro é ele. E é a última aprovação de Jacó, e ele deve e precisa sair como vencedor antes de assumir o seu grande destino. Ele não sai dali incólume. O que é isso? Ele não sai dali são e salvo. Não. Não, mas vence o adversário graças à sua obstinação. Ele sai dali machucado. Ele não sai dali são e salvo. Porque terá que ter uma marca da vitória, do empreendimento, do julgamento que ele estabelece para ele e para a sua descendência. A partir de Jacó e a sua descendência vão seguir sua vocação. É a partir desta luta e deste julgamento travado aqui. A sua descendência vai seguir a sua vocação. Mesmo que seja pela via da claudicação. O que é isso? Claudicar. O que significa claudicar? Significa cochear, mancar, cometer faltas, ser imperfeito. Mas essa não é a nossa visão. Nós achamos que alguém está aqui ensinando ou que alguém está conduzindo alguma coisa que esse alguém é perfeito. Não é. Toda a descendência de Jacó vai prosseguir pela via da claudicação, do mancar, do cochear, da imperfeição, do erro, da falta. O problema é que nós temos a oportunidade de voltar, desfaltar o altar, purificar o que precisa purificar. Nós temos essa chance e essa oportunidade. O que nós não podemos nos conduzir achando que somos deuses, pequeninos deuses. Há um só Deus. Há um só Deus. Não é? Então já sabe que a descendência de Jacó, quando você ora em nome de Abraão, de Isaac e de Jacó, você está orando pela via da claudicação, da imperfeição, da falta, que acomete você e a mim e a todos nós. Olha o Gênesis 32, 26 a 28. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. Viu como ele era obstinado? Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com El e com os homens e prevalecestes. Ele diz, agora, olha só, lutastes com o homem, com El e com os homens e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó. Jacó agora quer saber o nome daquele que falava com ele, daquele homem. Ele não vai dizer a Jacó, porque Jacó até quer ter domínio sobre a situação. Assim somos nós. Olha aqui, versículo 29. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? Ele já está ali dizendo que ele não vai falar, não é? Não será mais dito, o nome dele não será mais... desculpe-me. Deixe-me falar apenas do nome, Israel. É o lutador de El. Sim, lutastes com Elohim e com os homens e prevalecestes. Jacó será o entusiasmo de El, ou a perseverança e persistência de El. A mudança do nome será o sinal visível de sua metamorfose, ou seja, a mudança do ser de Jacó. Toda mudança de nome implica em algo profundo espiritual, ou para o mal ou para o bem. Quando nós mudamos, quando o Eterno mudou o nome de nós, não mudamos coisa nenhuma. Quando o Eterno mudou esse nome desta casa de Netívia para Rehoboth, nós ouvimos, não sei até agora qual o motivo da mudança do nome. Se é bem para vocês ou se é bem para nós, a pessoa disse.
Rehovot. É a mesma coisa aqui. Aqui agora o nome será o sinal visível da metamorfose de Jacó. Irmãos, se você não sofrer a mesma metamorfose de Jacó, ou parecida ou igual, você não tem parte com Elohim. A pastora Sandra diz isso sem sombra de dúvida, a qualquer um de nós. Não temos. Se você não se tornar um servo, não temos. Não temos, não adianta discutir isso, não temos. Se nós não nos tornarmos um hebreu, porque hebreu por si só é servo, não temos como ter comunhão com Adonai, não temos. Aí Jacó vai interrogar o homem no versículo 29 e ele não vai responder. Ele quer ali agora, porque ele pergunta o homem, por que perguntas o meu nome? E ele o abençoa ali, ele não responde. Jacó quer conhecer o nome daquele homem, porque ele quer ter poder sobre ele. Porém, a questão é que o homem misterioso responde com a outra interrogação, que vai equivaler a uma recusa. Eu não vou te dizer o meu nome, porque não há necessidade. Era um ser espiritual, o qual homem nenhum vai dominar, vai ter domínio. É isso que ele está dizendo. Olha o versículo 30. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Elohim face a face e a minha vida foi poupada. Sabe o que significa Peniel? Face de El. Qual a diferença de Jacó para Jonas? Qual a diferença que tem ali de Jacó para Jonas? Em cima dessa palavra Peniel, Jacó, ele foge 2 vezes da face do homem. Jonas, capítulo 1 de Jonas, fala que Jonas foge da face de Adonai. Jacó aqui diz assim, Jacó clama o nome do lugar, Peniel, a face de El. Jonas ali foi lançado nas profundezas dos mares por causa de uma desobediência, no ventre de uma baleia, e depois vomitado na praia, porque ele não cumpriu com a sua vocação. Ele foge da face de El. Jacó vai enfrentar. Quando você enfrenta o julgamento a você mesmo, de você mesmo, você tem que estar só com ele, para que você seja julgado, porque ele será juiz, ele será o árbitro, e ele vai sair vencedor nessa questão aí. Então, você vai ver aqui, sim, eu vi Elohim, ele fala face a face, e meu ser salvou-se. Jonas, para se salvar, ele tem que se arrepender lá na profundeza dos mares. Tem o Mictã de Jonas, Jonas capítulo 2, quando ele diz desse arrependimento profundo, e o peixe o vomita na praia. Porque ele se arrependeu por não cumprir a sua vocação. Ele foi chamado para ir a Nínive e pregar em Nínive arrependimento de pecados. E ele não fez. Ele comprou uma passagem e viajou para Tarsis. Colocou toda aquela tripulação a perigo. O único culpado ali era Jonas. O único culpado. Mas ele se salva por quê? Porque ele se arrepende dos seus pecados e vai para Nínive cumprir o seu papel. Agora veja aqui, olha, logo no versículo seguinte, que ele diz, olha bem, o versículo 31, o sol brilha, sai o sol, na minha tradução, quando ele transpôs Penuel, não é mais Peniel. Sai o sol quando ele transpôs Penuel. Ele coxeava da coxa. Jacó reconhece no homem um ser divino. Este nome é Peniel. Ele será transformado, agora esse nome Peniel, em Penuel. Sabe o que significa isso? Tornai-vos para El. Voltar-se, retornar-se para El. Olha, para você entender, Jacó chamou aquele lugar Peniel.
A face de El. Eu fui salvo porque agora ele já vai proclamar retorno para a sua descendência. Penuel. Você encontra referência sobre essa cidade em Juízes capítulo 8 e em 1 Reis capítulo 12, versículo 25. Você encontra as referências sobre essa localização Penuel, que significa retorno para El. Então, aqui em 2 versículos apenas, significam aqui 2 coisas. Eu vi a face de El e eu conclamo a minha descendência ao retorno. Conclamo a minha descendência ao retorno. Olha o versículo 32. O nervo do quadril. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril, que está sob a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. O que isso significa? É o nervo localizado sobre o osso da coxa, que ainda hoje os açougueiros judeus arrancam para tornar a carne kosher, apropriada para o consumo. Essa carne aqui só se torna apropriada para o consumo depois que ela morre, para o consumo dos outros, para serviço do outro, não é para servir a mim mesmo só, não. Não é para servir a mim mesmo. Adonai nos chamou para servir o outro. Aí eu me sinto... vou ficar calada. O Zohar vai assimilar este nervo ao instinto sexual. Vai assimilar esse nervo ao instinto sexual. Philon vai falar a mesma coisa. Igualmente ele entende que a ferida ele entende que a ferida de Jacó, que vai fazê-lo agora coxear, mostrar as suas fraquezas e as suas faltas e os erros da sua descendência. É isso aí? A partir de então, ele vai mostrar isso para o resto da vida. Para toda a sua descendência. Todo aquele que ler isso aqui precisa entender isso. Para o resto da sua vida. Por quê? É uma vitória do Espírito, o Zohar diz, sobre a carne. A carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Menos volúpia, menos prazer sensitivo com os 5 sentidos, que é dado aos prazeres, à volúpia, especialmente aos prazeres sexuais. Especialmente aos prazeres sexuais. Menos agilidade para Jacó, porque agora, quero ver mancando, como é que vai ser rápido e ágil. Não é. Menos agilidade, mas em compensação, as realidades espirituais estão abertas à sua frente e ele vai fazer tudo o que houver necessidade para que as realidades espirituais sejam estabelecidas. Menos agilidade, mas mais visão. Menos agilidade, né? O Gênesis contém, presta atenção nisso, o Gênesis contém 3 mandamentos e todos 3 ligados à vida sexual. O Gênesis, só o livro do Gênesis Bereshit contém 3 mandamentos ligados à vida sexual. Um, ele é universal. Crescei e multiplicai-vos. Universal. O outro vale para todos os filhos de Abraão, a circuncisão. Você vai chegar aqui no capítulo 14, vai ter uma exigência dos filhos de Jacó para circuncidar todos toda a cidade sob o comando de Amor, e vai ser um desastre. Que eles vão usar de uma violência tão grande para com a cidade, que a hostilidade para com Jacó será tão grande que Jacó terá que purificar esta imundícia. Por quê? Eles vão cobrar circuncisão quando nem eles haviam sido circuncidados. Seus corações não estavam circuncidados. E vai cobrar circuncisão. Circuncisão é do órgão viril, sim, mas é do coração. É do coração, diz o profeta Ezequiel também.
E os profetas vão gritando estas coisas, não é? Então, o primeiro é crescer e multiplicar-vos, que é universal. A outra vale para os filhos de Abraão, que é a circuncisão. E o último, para os filhos de Jacó, não comer o nervo do quadril, para lembrar que precisa morrer a natureza carnal. Que somos imperfeitos, que somos falhos, que temos erros, que temos tudo isso, e ele vai lembrar disso para o resto da sua vida, e a sua descendência deve lembrar. Esses são pecados sexuais ligados ao sexo, ao excesso de volúpia, né? De prazer dos sentidos. Isso aí. O homem chamado a fazer cumprir a vontade de Elohim, ele deve unir-se à sua mulher e submeter-se e sujeitar-se a Hashem, a fim de estabelecer normas, condutas absolutamente espirituais. Normas e condutas absolutamente espirituais. Unir-se à sua mulher para ter só uma mulher. Só uma, não é várias. Não é? Então, para estabelecer normas e condutas absolutamente espirituais. É o mesmo que prender-se com cadeias. É reter em um lugar à força. É dispor em ordem lógica a vontade do Criador. Porque o homem natural, ele não quer se prender a um casamento só. Ele quer ter várias mulheres. E hoje isso é muito moderno. Não é verdade? Nós vivemos numa época altamente moderna, que a mulher se relaciona com a mulher mesmo, o homem se relaciona com o homem, e se relaciona com mulher, e se relaciona com tudo. Por isso que é a mesma coisa que prender-se em cadeias. Quando ele se propõe casar-se, ter a sua esposa e ter filhos. E educar esses filhos na presença de Adonai. É a mesma coisa que prender-se em cadeias, diz os rabinos. É a mesma coisa. É reter em um lugar à força. É dispor em ordem lógica a vontade do Criador. Do Criador. Capítulo 32, liga, ele faz a reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. O capítulo 32 do Gênesis, ele faz a reconciliação de Jacó com Esaú. Esaú é considerado o pai do ocidente cristão. Eu vou repetir. Esaú é considerado o pai do ocidente cristão. Ele é considerado pelos estudos rabínicos. A partir de então, Jacó está à altura de ser o sucessor de Abraão como pai de um povo novo. O povo de Adonai, povo que nascerá de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E então, desde logo, esse povo será capaz de enfrentar Esaú. Logo, esse povo será capaz de... pensa que Esaú é irmão, hein? Guarde no seu coração que Esaú é irmão, hein? Guarde no seu coração. Jacó foi capaz de enfrentar Esaú com esse sinal. Sou um servo. Ele vai enfrentar Esaú como servo, não é como professor de hebraico, não é como isso ou como aquilo, ou como aquilo, ou como aquilo. É servo. Ele é um hebreu. Pai dos edomitas. Esaú é filho de Isaque. Pai do ocidente cristão. Pai do ocidente cristão. Então, você vai ver que esse sinal de servo vai determinar para Hashem quem ele deve livrar naquele dia preparado, no grande dia da volta do Messias. Vamos ver? Deixa eu repetir. Esse sinal para a descendência de Jacó, de servo, esse sinal, ele vai servir para Adonai determinar quem ele vai livrar naquele dia que está preparado. Você sabe que dia é esse. Naquele dia que está preparado. Vamos lá em Malaquias ver? Você tem que ter o sinal de servo, senão você não vai ser livre daquele dia preparado. Você não vai ser livre. Capítulo 3 de Malaquias. Você não vai ser livre.
Não é um chip colocado na sua testa nem na sua mão. É o sinal de serviço a Adonai. É o sinal de serviço a Adonai. É o sinal de serviço a Adonai com coração voluntário e livre. Olha aqui, capítulo 3, versículo 14. Vamos começar. No 14. Vós dizeis, diz o profeta, inútil é servir a Elohims. E o que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em fazer todo o serviço e em andar de luto diante do Eterno dos Exércitos. Mas agora nós nos reputamos por bem-aventurados os soberbos. Fez igual a Asaf. Quase que os pés de Asaf escorregaram porque ele deu razão ao soberbo. Aqui. Os que cometem impiedade certamente prosperam. E até os que tentam ao Eterno escapam. Então aqueles que temiam ao Eterno falaram uns aos outros, e o Eterno ouviu e atentou. Um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Eterno e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Eterno dos Exércitos. Minha possessão particular naquele dia que preparei, o grande dia. O dia que preparei, o grande dia. Olha só, poupa-los-ei, como homem poupa seu filho que o serve. É servo, você tem que ter o sinal de servo. Se você não quiser trabalhar, meu amor, você não é servo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Elohim e o que não serve. Vai lá em Isaías 62. O sinal é esse. O sinal é esse. Isaías 62. Olha para você ver Isaías 62. Isaías vai falar a mesma coisa. Isaías 62, o versículo 3 a 5. Serás uma coroa de glória na mão do Eterno, e um diadema real na mão do teu Elohim. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas te chamarão Refizibá, e a tua terra Beulá, pois o Eterno se agrada de ti, e a tua terra será desposada. Como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Elohim. Vamos lá em Gênesis 33. Gênesis 33. Jacó age como um servo para com seu irmão, pois Jacó percebe que Esaú demonstra intenções bem melhores do que Jacó esperava ou que Jacó imaginava. Capítulo 33. Ele vai então agir aqui como servo de Esaú, seu irmão, pois ele percebe que Esaú demonstra intenções bem melhores do que ele imaginava. Conheceu, Esaú propôs matar a Jacó. Então que ele ele imaginou uma coisa que Esaú não era, graças à encenação armada por seu irmão gêmeo. Ué, pastora Sandra, você não disse para mim agora que ele melhorou? Não, ele produz uma encenação armada por seu irmão gêmeo, que quase faz o papel de herói simpático. Jacó não errara ao contar com o despertar dos sentimentos fraternais de Esaú. Ele vai despertar os sentimentos fraternais a Esaú com os presentes. Você vai ver. Confere comigo quantas vezes Jacó vai declarar para Esaú que considerava-se seu servo. Olha o versículo 3 de Gênesis 33. Ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Olha o versículo 5. Depois Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? E ele respondeu: os filhos que Elohim bondosamente deu ao teu servo. Olha o versículo 8. Perguntou Esaú: o que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos de meu senhor. Olha o versículo 13. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor sabe
que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçadas a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Olha o 14. Passe o meu Senhor adiante de teu servo Jacó, e eu seguirei, conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu Senhor em Seir. Olha o versículo 15, respondeu Esaú. Então permita-me deixar contigo alguns dos meus homens. Perguntou Jacó. Para quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu Senhor. Por que Jacó percebe uma encenação? Porque o irmão percebe que Esaú está fazendo uma encenação. É um espetáculo representando alguma coisa. A figura, no nosso vocabulário, é uma figura pop, encenar. Fingimento é um comportamento hipócrita e mentiroso, é uma afetação insincera. Porque mais tarde, o que vão fazer os descendentes de Esaú? Esaú não passou pela morte da natureza carnal. Não tem como ser servo se não morrer a natureza carnal. Esaú não passou pela essa morte. Seus descendentes mais tarde, vai no livro de Obadias, que é a nossa Haftará. Vai no livro de Obadias, que você lê tudo, que não há necessidade de nós irmos, não dá tempo. É a Haftará. Ali eles vão perseguir os judeus. Quando Babilônia ataca Jerusalém, eles vão ajudar no contra-ataque. Eles vêm por trás e ajudam a entregar os judeus nas mãos do inimigo. Ele fez apenas uma encenação. Ele apenas fez uma encenação. Yeshua, quando estava ali com os discípulos, no capítulo 26 de Mateus, ele se recolhe para orar e ele pede a eles para vigiar, irmãos. E eles não vigiam. Irmãos, se nós não vigiarmos quanto a estas questões, se nós não vigiarmos, nós vamos desprezar os descendentes de Jacó e aprisioná-los por causa do nossa forma de pensar, de agir, de acharmos que e de não nos atermos à Torá e sem conhecimento da Torá. E vamos entregar, principalmente agora no final dos tempos, muitos irmãos que são verdadeiros servos de Adonai nas mãos do inimigo. Aí você vai lembrar que quem fez isso foi a descendência de Esaú. Por isso que ali foi uma farsa. Yeshua manda, vigiem, vigiem, vigiem comigo. Porque o próprio Yeshua ia ser entregue depois daquilo ali. Yeshua convida os discípulos a vigiar. Irmão, servo e escravo, no hebraico é abad. Ele aparece 290 vezes na primeira aliança. E partilha das ideias de diversas raízes semíticas. Por exemplo, fazer é uma ideia semítica da palavra escravo, servo, abade. Esse serviço pode ser dirigido a coisas, a pessoas, ou ser dirigido a Elohims. Esse serviço que a Torá fala. O serviço prestado a coisas, você encontra lá em Deuteronômio 28, 39. Plantar uma vinha, por exemplo, cultivar uma vinha. Ali fala, plantarás vinhedos e trabalharás. É fazer algo. Então, o serviço prestado a pessoas, você encontra em Isaías, no capítulo 19, o versículo 8 e 10. Então, você vai ver que tudo isso significa também servo, escravo. Porque a raiz da palavra, ela vai se estender e vai dar outras ideias, como fazer, trabalhar, servir coisas a alguém ou ao próprio Elohim. A palavra hebraica, abadan, trabalho, vai falar de serviços humanos, de serviços prestados aos humanos. E não são, serviços humanos não são resultados, irmãos. Eu conversava com uma pessoa essa semana e disse isso para essa pessoa. Se você não trabalhar,
você não vai conquistar nada diante de Adonai. Porque nós achamos que os serviços humanos não são resultados do pecado e da queda do homem. Não são. Não são resultados do pecado e da queda do homem. Então, quando você ouve já chegou segunda-feira outra vez e eu tenho que trabalhar. Você tem o direito de descanso que é em Shabat. E deve fazê-lo. É o que Adonai determinou. Mas nos outros dias trabalhar. A criação, já na criação, o homem foi colocado no jardim para que ele trabalhasse o jardim. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Porque me impressiona muito a ociosidade das pessoas. E a desculpa de um serviço a Elohim não poder trabalhar. Olha aqui no Gênesis 2, versículo 15. A palavra aqui, o verbo aqui é abad. É serviço, diz 2, versículo 15. Olha aqui o que Adonai diz na sua Torá. O eterno Elohim tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar, para cultivar, para trabalhar e o guardar. Serviço. Serviço. A maldição, irmãos, a dor, a fadiga que haviam de acompanhar o trabalho em si, uma tristeza. Isso é destacado na Torá também. Que a maldição que vem... Olha aqui, é Lameque. Olha, quando apresentou Noa, eu estava... olha a palavra Noa, o significado. Descanso. Isso é destacado na Torá por Lameque. Que... Olha aqui para você ver. Capítulo 5, versículo 29. Por ocasião do nascimento de Noa... ele põe o nome na criança de ele nos consolará. Consolará de que? Lê aqui, versículo 26. Lê aqui. Consola. Não é 26 não, né? 29. A quem chamou Noa, dizendo, Lameque, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Eterno amaldiçoou. Não é por causa do trabalho, é por causa da maldição que Adonai trouxe sobre a terra. Então eu preciso trabalhar. Eu preciso ter um serviço. Eu preciso. Assim o verbo abad, fazer trabalhar, ou trabalho, ocorre como acusativo. O que é acusar? É imputar uma falta, um erro em alguém, um crime a alguém. Juridicamente é fazer sobressair. Acusar os relevos dos ossos. Juridicamente é acusar os relevos dos ossos. Osso fala de unidade. Nós estamos vendo aqui uma reconciliação entre dois irmãos, que tinha vários relevos nos ossos, porque não havia condição de estarem juntos. Juridicamente então, principalmente família. Coitado de Jacó. Ele foi ser tratado junto a Labão, família, que conhece perfeitamente as nossas faltas e os nossos erros e abre a boca descontroladamente e acusa. São os relevos dos ossos. Isso aí é um trabalho que ocorre sem o acusativo, não é? Sem o acusar, o acusativo. Deuteronômio nos ensina bem a esse respeito. Ali temos a distinção do escravo hebreu e do escravo cananeu, que eram tratados da mesma maneira que todos os escravos nas sociedades vizinhas. Porém, o escravo hebreu permanecia um irmão em sua servidão. Quando ele estava servindo o irmão, foi por causa de dívidas. Ele permanece com o irmão, pois preferiu uma cômoda escravidão a uma dura liberdade. Vamos lá no Deuteronômio para você entender isso. O que eu estou falando? Estou falando ali que não é um acusativo. E eu vou mostrar depois o acusativo, o trabalho que vai ser acusativo, que é o trabalho de Labão com Jacó. Ele vai acusar Jacó. Isso é o parente bem próximo. Porque ele conhece o claudicar, seu e meu. Porque eu herdei isso do meu pai Jacó. Ele marcou a sua descendência para que ninguém se sinta Deus.
para que ninguém se sinta Deus. Olha o Deuteronômio 15, versículo 12. Disse o Eterno... Deuteronômio, não estou lá ainda não. Deuteronômio 15, versículo 12 a 17. Olha aqui. Olha, quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia vender-se a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro. Quantos anos Jacó serviu? 20, 21 anos. 3 vezes 7. Olha bem. Então, Jacó preferiu a escravidão do que a liberdade. Porque por isso, irmãos, que nós somos, desculpem minha palavra, frouxos. Desculpem minha palavra. Usá-la aqui na Bimar. Porque nós não queremos enfrentar Adonai e nem enfrentar a escravidão. Um período de trabalho forçado que vai te ensinar a você e a mim a ser melhor. É isso aí. Então, ele te for vendido, ele te servirá. Quando teu irmão, um hebreu, um servo, é um servo. Ele só vai te servir 6 anos, no 7º, ele sairá forro. Você vai deixá-lo partir livre. Aí olha o versículo 13. Quando de ti o despedires forro, não despedirás de mãos vazias. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Eterno teu Elohim te tiver abençoado, e lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, com grande servidão, servistes a Faraó, com grande trabalho, com grande acusação dos feitores de Faraó. Olha aqui. Se, porém, ele te disser, não quero deixar-te, porque amo a ti e a tua família, se sente bem contigo, então tomarás, olha o versículo 17. Toma o furador, aplica-o em sua orelha contra o portal, ele será para ti um servo. Em perenidade, faze o mesmo para com a tua serva. Irmãos, ele preferiu uma escravidão cômoda. Jacó preferiu uma escravidão cômoda, porque ele sabia que ele precisava ser trabalhado, que um dia ele encontraria seu irmão Esaú. Um dia ele encontraria. Uma escravidão cômoda é confortável, é uma acomodação passageira. Ele sabia que aquela escravidão seria passageira. Passageira, mas nós não queremos isto. Nós queremos viver do jeito que nós imaginamos. Não queremos. Não temos os exemplos dos patriarcas para isso. Não temos. Ele seria lembrado ao ter furado o lobo da sua orelha, o servo. Ele é um homem que ouviu o chamado de Adonai. Ele ouviu o chamado de Adonai. Olha lá no Êxodo. Volta lá no Êxodo, versículo 21. Que tem que ir no Êxodo 21, para você olhar essa legislação aqui. Olha o versículo 5 e 6 do Êxodo 21. Mas se esse escravo expressamente disser, eu amo ao meu Adom, e a minha mulher e meus filhos não quero sair livre, então o meu Senhor o levará perante os juízes. O levará perante o quê? Os juízes, e o fará chegar à porta, ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Ele será sempre, permanecerá na casa de Adonai, porque ele deixou ser servo. Isso aqui não estamos falando de uma coisa física, nós estamos falando de algo espiritual. Deixa-se morrer. Na tradição judaica, o tema do furo da orelha recebe um desenvolvimento teológico. As orelhas que ouviram no Monte Sinai, faremos e obedeceremos. Que obedeceu coisa nenhuma. Faremos e obedeceremos foi só da boca para fora. Vós sois meus servidores, diz a Torá. Vós sois meus. Aí convida você, para você. Morrer um pouquinho, você não quer. Não quer. As leis antigas da Mesopotâmia previam que o escravo fosse marcado como gado por uma tatuagem.
ou um estigma de ferro em brasa. Em brasa. Nem todos os escravos tinham essa identidade. Mas na Mesopotâmia, isso era normal. A identidade de escravo. O que eu disse para vocês? A nossa identidade é de quê? De servos. Nós seremos conhecidos naquele dia como servos. Nós não teremos a identidade de professor lá fulano de tal. Não temos. Não temos. Esse nosso texto bíblico, o furo da orelha, não se apresenta como uma marca infâmia, mas antes como um sinal de identificação para Adonai. Dedicação do servo ao seu Senhor. Dedicação ao seu Senhor. Isso é tudo a paraxá que eu vou encerrar com vocês para mostrar a vocês. Seu Adom avança até o Elohim, até o juiz e leva-o à porta ou ombreira. E ele vai servi-lo em perenidade. Ele vai servir a Adonai para sempre. Agora sim, ele é um parceiro de Adonai. Ouviu o que eu estou dizendo? Servo é parceiro. Servo é parceiro. Servo é parceiro de Adonai. Ele é digno da berit, da aliança do pacto, que faz do aliado de Adonai um filho. Porque nem todas as pessoas são filhas. Não, nem filhos. Ele vai fazer a partir daí, quando ele se torna aliado de Adonai, vai ser filho e filha de Adonai. Quando encontramos o verbo hebraico abad, fazer trabalhar em uma sua segunda categoria, é seguido de um acusativo. Eu quero te mostrar. Ele vai imputar uma falta, um erro. Veja aqui na nossa paraxá. Gênesis capítulo 29, com Labão. Só pode ser com Labão. Gênesis capítulo 29. Versículo de 15 a 20. Olha aqui. De 15 a 20. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais moça, Raquel. Lia tinha olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa de porte de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por amor a Raquel. Mas estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Olha o capítulo 30, versículo 25 a 30. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me, a fim de que eu vá para o meu lugar. Por isso que o período de escravidão é temporário, porque você precisa encontrar a sua morada para sempre. Aqui, ó. A fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos para quais te servi todos estes anos e eu partirei. Tu sabes o serviço que te prestei. Tu sabes o serviço que eu te prestei. Olha aqui. Olha bem aqui. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Eterno me abençoou por amor de ti. Egoísta, ganancioso é Labão. Ele queria se servir do servo aqui. Olha só, mais nada. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te tenho servido, como cuidei do teu gado. O pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Eterno te tem abençoado por causa do meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também pela minha casa, viu? Pela minha casa, isso significa que Labão estava trabalhando por meio de outrem. Labão estava trabalhando por meio de outro. Está vendo? Usuário do seu próprio irmão.
Neemias sabe disso muito bem no capítulo 5. Quantos judeus foram usuários dos seus próprios irmãos em período de restauração. Neemias vai ficar bravo toda a vida. Se usufruir do serviço do outro, isto é, usufruir-se do serviço de um escravo. Por que o faraó não queria deixar Israel partir? Por causa do serviço escravo. Com isso, Jacó recebeu treinamento. Ele tornou-se servo treinado. Treinado na casa de um parente próximo chamado Labão. Tornou-se servo treinado, Jacó. O verbo hebraico usado nesse caso é hanik. Hanik. Ocorre 5 vezes tendo casa como objeto. A casa onde o servo é treinado. O servo é treinado em casa. Você vai ver aqui. Seja casa particular. Se você for no Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 5, você vai encontrar ali as leis de guerra. Se o rapaz que casou está naquele ano do casamento, ele não deve ir à guerra. Ele não deve ir à guerra porque, se ele morrer na guerra, ele não usufruiu da sua casa. É isso que fala lá. Tem a casa como objeto. Seja a casa particular, como nesse caso do Deuteronômio, seja a casa religiosa. Você lembra onde foi treinado Samuel? Aonde foi treinado Samuel? Por isso que o objeto é casa, do verbo hanik. É casa. Ele foi treinado no templo, no local religioso. Quer seja a casa particular para treinamento, quer seja o templo. Ele foi treinado com Eli. Um homem, um sacerdote que vai ser condenado por não corrigir os seus filhos. Vai ser condenado. E você vai ver ali no Gênesis 14. Olha aí, volta só as páginas aí da sua Bíblia que eu já estou terminando. Gênesis 14. Deu até uma trégua para nós almoçarmos, Adonai, ó. Tá vendo? Eu orei muito e pedi isso a ele. Falei, se for de direito a minha petição, atenda-me, Adonai, para que o teu povo se tenha prazer na área de convivência. Capítulo 14, versículo 14, olha aí. Quando Abraão, por isso que o objeto é a casa. Aqui, hanik, o verbo, tendo como objeto a casa. Olha aqui. Quando Abraão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados na sua casa. É um servo treinado. E quem foi Jacó? Servo treinado na casa de Labão. Na casa de Labão. O verbo é hanik. Geralmente o verbo é traduzido mais precisamente como começar. Dar início a um processo. Provérbios 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, que ele crescendo nunca se desviará dele. Isso é ensinar e começar um processo de treinamento, desde que ele é pequenininho, para servir a Adonai. Está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ali, nós já temos o verbo começar, iniciar, hanak. Hanak, não é hanik mais. O objeto é a casa. Agora ele vai começar a educação da criança, hanak. Traduzido por ensinar e treinar uma criança. São sinônimos de kodesh. Separado. Você treina um servo para quê? Para ele servir a Adonai. Para ele ser separado e treinado para isso. Para servir a Adonai. Então, para ele ser santificado. Santidade. Separado. Por isso que a criança é apresentada na casa de Adonai e não se faz uma festa fora. Não é? Hanak é mais bem entendido como inaugurar. Inaugurar. Hanak e seus derivados referem-se a uma ação relacionada com estruturas, tais como edifícios. Hanak e seus derivados referem-se a uma ação relacionada com estruturas, tais como edifícios. 1 Reis, capítulo 8. Vai rapidinho lá que nós temos que acabar. 1 Reis, eu vou terminar que já estou no fim. 1 Reis,
capítulo 8, versículo 63. Você vai ver a relação com a estrutura, para nós chegarmos em Hanukkah. Para chegarmos em Hanukkah. 1 Reis 8, 63. É a próxima festa que nós vamos fazer. Hanak é mais bem entendido como inaugurar. E seus derivados referem-se a estruturas. Estão relacionados com estruturas, edifícios. Olha o versículo 63. Capítulo 8. Olha só, ofereceu Salomão um sacrifício pacífico, o que apresentou ao Eterno 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Eterno. Consagraram a casa do Eterno. Lembra que você está lendo em Jonas? Capítulo 2. O que eu votei, eu pagarei. Jonas, então, começa com sacrifícios apresentados diante de Adonai, porque é por causa da purificação. Um muro é uma edificação, uma estrutura. Neemias fala muito bem disso. Um altar, ou então uma imagem. Um altar você encontra em Números capítulo 7, versículo 10, que vai inaugurar o altar com sacrifícios e com muita festa, não é? Hanak, com quase toda certeza, é uma ação comunitária. Diz aí para o seu irmão. Hanak, com quase toda certeza, é uma ação comunitária. Ah, tá bom. O servo oferecido a Elohim, o que o servo vai oferecer a Elohim consiste na sua obediência de servo. Então, Jacó faz uma ação comunitária para seus descendentes. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 33. Ele vai fazer uma ação comunitária para os seus descendentes, é Hanak. Ele vai induzir os favores de Elohim. Ele vai induzir os favores de Elohim. Olha o que o servo faz. Os favores de Elohim e os seus próprios favores para Esaú, seu irmão. Ele vai induzir. Induzir é levar a praticar um ato. Induzir é repartir os bens. Aqui, vem cá. Gênesis capítulo 33. Ele vai repartir os bens. Olha aqui. Então disse Jacó, versículo 10. Não, vamos começar antes. Esaú diz assim, versículo 9. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Seja teu o que tens. Então disse Jacó, não. Se agora achei graça aos teus olhos, eu peço-te que aceites o meu presente. Porque vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Elohim, e te agradastes de mim. Aceita, peço-te, a minha bênção. Em outras traduções, o meu presente é a minha bênção. Ele vai induzir o irmão, ele vai repartir com o irmão os bens espirituais que ele recebeu. O presente aqui significa a bênção que eu te trouxe, pois Elohim tem sido bondoso para comigo e tenho de tudo. Insistiu com ele, ele aceitou. Isso aqui, induzir, é estabelecer por via de consequência. Estabelecer por via de consequência. Aquilo que ele recebeu de Elohim, ele dividiu com Esaú e Esaú aceitou. Por isso que a Torá diz que quando eles sentirem que o jugo está pesado demais, eles vão sacudir o jugo e jogar fora. O jugo do pecado, da insistência, do erro, da falta, da comédia que nós fazemos muitas vezes de tudo. Então, o que Jacó vai fazer ali? O que Jacó vai fazer agora? Ele vai guarnecer. Ele vai induzir para causar temor no seu irmão. A exceção desse serviço encontra-se mais tarde no ritual de adoração dos seus descendentes, apresentado pelos seus descendentes, os sacrifícios trazidos pelo povo, o serviço dos levitas e o serviço dos sacerdotes. Mais tarde, todo esse serviço vai ser organizado. Sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, festa bíblica, festa de Páscoa, de pães asmos, disso, daquilo. Tudo isso é serviço a Adonai.
A descendência de Jacó vai entrar nesse serviço mais tarde, chamado pelos rabinos de ritual de adoração. Ritual de adoração, mas não basta o ritual de adoração. Tem que morrer a natureza carnal para ser um servo. No hebraico, o termo Hanak vai derivar de Hanukkah. Dedicação, inauguração de uma estrutura. O início do uso de uma estrutura religiosa recebe uma importância muito grande. O término do projeto também é marcado de uma inauguração, de uma dedicação. Por isso que a terminologia fala de algo comunitário da palavra. É comunitário. Porque você vai preparar um altar para que todos tenham acesso ao altar. Há uma estrutura. Então, o início do uso da estrutura religiosa recebe importância especial e o termo também. A inauguração é um evento acompanhado de sacrifícios e júbilo. Sacrifícios e júbilo. Então, é a cerimônia da dedicação, Hanukkah. Cerimônia da dedicação do altar de Salomão prolongou-se. Vamos lá, para vocês verem. Nós vamos voltar aqui em Gênesis ainda. 2 Crônicas, capítulo 7. Vai lá comigo. Versículo 7, capítulo 7, versículo 89. Só um versículo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 89. A cerimônia da dedicação do altar. Aqui é Hanukkah. Hanukkah. 7, versículo 89. 7, 89. 2 Crônicas 7. Será que é 1 Crônicas? A dedicação do templo. É 6? Não, então, peraí, eu anotei alguma coisa errada aqui. Hein? Não, gente, eu li isso aí, é porque eu fico lá meio dormindo, acordada pelas madrugadas, aí você já... Hein? Ah, é o 8 e 9, 2 Crônicas? Ah, sim, tá tudo aqui, tá vendo? Só anotei um númerozinho, vocês me perdoem. Errado, 8 e 9. É o 9? Não. Quanto? 2 Crônicas 8? Ah, é? É sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias. E todo Israel com ele, uma grande congregação. Está vendo? É pública, é comunitária a celebração. Desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. No 8º dia celebraram uma assembleia solene, pois por 7 dias haviam celebrado a consagração, a dedicação, a purificação do altar. O substantivo Hanukkah é muito conhecido quando vai designar o restabelecimento da adoração. A designação Hanukkah é muito conhecido quando vai restabelecer a adoração. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá no Gênesis 35. Olha, se alguém quiser descer para almoçar, pode descer, vai adiantando. Estou encerrando, porque a comida está à mesa. Mas acho que vocês vão querer terminar aqui. 35. Isso. Olha só. Está dentro da nossa paraxá. Hanukkah. Na paraxá. E ele enviou Vayeshlar. Né? Jacó volta a Betel. Olha o versículo 1 de 35. Então disse Elohim a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali o quê? Ao Elohim que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Ele põe tudo em ordem, agora vai purificar. Irmãos, porque em Êxodo 28, quando tem a escada de Jacó, ali ele põe uma estela, uma pedra, apenas derrama óleo sobre ela. Agora aqui, ele vai construir um altar, a exigência de Elohim. Por quê? Eu vou te mostrar a purificação.
Lê para mim, Léo, tem alguma coisa aí? Eu estou rouca. Tem não? Então disse Jacó à sua família, versículo 2. Olha a purificação de Jacó, gente. Olha para o versículo 2. Então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar a Elohim, que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho por onde andei. Olha o versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as argolas que lhes prendiam as orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Elohim caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles. Por quê, irmãos? Porque antes mesmo de partir, ele vai se purificar. E purificar o acampamento, porque seus filhos foram criminosos com amor. Produziram crimes terríveis ali. E trouxe então hostilidade com aqueles que estavam em volta. Ele vai fazer a purificação Hanukkah. Hanukkah, Hanukkah, vão pôr as velhinhas todas, não é? Então ele vai fazer a purificação. A purificação compreendida por Jacó tem como objetivo desarmar a hostilidade despertada pelo crime dos filhos e atrair para si a eficaz proteção de Elohim. Então ele, ao retornar a Bet-El, onde Adonai falou, ele vai construir um altar. Ele vai erigir o altar para quê? Como gratidão. E o altar permitirá prestar um serviço regular a Elohim. Primeiro é a gratidão, e depois prestar um serviço regular a Elohim. Edificou ali um altar, versículo 7, ele vai a Betel, chama aquele lugar El Betel, porque ali Elohim lhe tinha manifestado quando fugia de seu irmão. Mas veja o versículo 6. Assim chegou Jacó à luz. A luz. Porque quando você faz a purificação, você chega ao altar para oferecer com gratidão sacrifícios e para prestar um serviço regular. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te louvar pelo privilégio de adentrarmos a Hanukkah, com esse conceito, Pai, de purificação que o patriarca Jacó tinha e que nós precisamos ter a cada ano, sempre nas nossas vidas, para um relacionamento contigo. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, pela tua bondade para com esta casa e com cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.